Alane está quase entrando. Olá, tudo bem, queridão? Ai, que legal! Que amado, como é que tu estás? Tudo bem? Ai, eu tô ótimo, agora tô bem. Como assim agora tô bem? Por que tu não estava bem antes? Não, agora eu tô melhor, então, agora eu tô melhor ainda. Agora sim, querido, como é que tu estás? Obrigada por esse convite, viu? Ai, eu tô muito bem, eu que agradeço aí por ter aceitado. Na verdade, né, eu tô em débito, apesar de que, né, que tu disse que não, mas eu tô em débito contigo porque eu já te pedi tanta coisa aí, tu tá aceitando. Imagina, não tem débito nenhum. A gente é sintonia e se a gente fala a mesma língua, a gente está junto. Então é por isso que a gente está aqui com as pessoas fantásticas que estão entrando aqui junto conosco. Obrigada pela companhia de vocês em pleno dia de semana, 14h, mas eu adoraria até ter feito essa live num outro horário, mas eu estava explicando para o Márcio, né, que assim, a gente não dá o que a gente não tem. Então eu estava fazendo lives à noite, direto da minha casa, e quando eu vi, eu estava misturando de novo, né? Que o meu desafio é essa mistura do trabalho com família que pode acabar atrapalhando um pouquinho. Então, agora eu determinei que os meus horários de lives com convites, enfim, são 14h, vem com a mesma alma, mesmo carinho. E eu sempre digo, quem tem que estar com a gente, Márcio tá. Então, eu estou muito grata, né? Não é a quantidade, mas é a qualidade de quem está com a gente. Obrigada mesmo, viu? Claro, é isso mesmo. Perfeito. Bom, como eu disse, é uma honra, né? Ela que é a jornalista, acho que todo mundo conhece, a Alane Valga, jornalista, 27 anos aí, né? Junto conosco, aí, a gente sempre acompanhando pela televisão. Mas ela que é uma mulher incrível, né? Neurocoach, neurolinguista, né? Especialista em hipnose clínica. Então, meu Deus, mulher, quanta coisa tu anda... Eu prefiro dizer que eu sou uma eterna aprendiz e que, assim, como eu recebi muito como herança da minha família, o quanto o estudo diferencia a gente, né? Então, eu sou uma entusiasta do estudo. Então, assim, eu nem falo pelo número de títulos, mas pelo o que a vida me ensina, que quanto mais a gente conhece, é tão bacana a gente conhecer um pouquinho mais. E é exatamente por isso que a gente está reunido aqui, né? Porque todo o teu conhecimento fez com que nascesse não é o teu primeiro filho, porque tu já tem uma filhota fantástica, né? E deixa eu te contar, Márcia, assim, que o teu convite para escrever o prefácio do teu livro, ele veio curar uma parte insegura de mim, sabe? Porque a gente já está começando a nossa conversa com relação a isso, né? Quanto mais eu estudo, mais eu me convenço, a ciência própria nos convence de que nós somos, assim, o fruto imediato de tudo aquilo que a gente sentiu e viveu na infância, né? Viu com os olhos, sentiu com o corpo e com o coração. Isso é ciência, isso não é invenção nossa. Então, assim, os nossos 7 primeiros anos, eles são, assim, fundamentais, porque tudo que a gente recebeu como sendo verdade naquela fase é o que moldou a nossa forma de enxergar o mundo dali para frente, né? Eu sempre digo que dentro de nós existe uma criança de até 7 anos que comanda a vida da gente. E que se a gente não se dá conta de que o que a gente viveu lá, tem muita coisa que a gente entendeu errado e por isso às vezes somos adultos inseguros, que não damos bem no trabalho, que não nos damos bem em relacionamento, que não temos um bom relacionamento com o dinheiro, tudo isso nasceu lá. Aí as pessoas dizem, mas o que você diz de pessoa que tem um signo tal? Eu digo que nós somos traduzidos pelos mais diversos códigos. Então, a astrologia nos traduz, a cabala nos traduz, a conjunção lunar nos traduz, tudo traduz. Eu sinto que nós somos terrenos férteis para qualquer coisa, para o que plantar. E nesses 7 primeiros anos de vida, o que plantar dá. Então, se plantou a coisa ruim, eu já tenho uma tendência genética, conjuntura, de ser uma pessoa ruim, eu vou dar ruim. Agora, se eu tenho essa conjuntura, mas ninguém plantou isso em mim, eu tenho uma saída. A gente é uma conjunção, né? E na minha infância não, na minha segunda infância até, porque as 3 infâncias são fundamentais, né? 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 15. Na minha segunda infância ali, me convenceram e eu aceitei
de que eu não sabia escrever. Me disseram, né? Eu tive uma situação muito traumatizante na minha vida enquanto adolescente, de um professor dizendo assim para mim: Laine, vem cá do meu lado e diz assim: eu nunca mais vou escrever isso na minha vida. Eu já estava na universidade, tá? 17 anos. E dali para frente, eu comecei a acreditar que é isso, né? É isso. Ele falou, eu vi com meus olhos, eu senti com o meu corpo e o meu coração, virou emoção, virou crença. Então, de lá para cá, eu vim com uma crença limitante de que eu não sabia escrever, ou pelo menos eu não sabia escrever tão bem quanto outras pessoas. Isso começou a ser curado porque esse mesmo professor, 1 ano e meio depois, foi o mesmo professor que me indicou para o meu primeiro emprego na área do jornalismo. Então, pensei, bom, se ele me indicou para um emprego é porque para alguma coisa eu sirvo, né? Mas eu acho que ficou um trauminha lá, né? E aí, assim, 13 anos atrás, veio a coluna da Hora de Santa Catarina, que me desafiou a escrever todos os dias. Então, já foi um presente de vida que eu, assim, ok, vamos escrever, né? E agora vem você me convidando para escrever um prefácio. Prefácio, para mim, é coisa de gênio, né? E não que eu estou dizendo que eu sou um gênio, é porque aí mesmo que eu imaginava que eu não ia dar conta. E aí que eu vi que é humano, que não tem nada de gênio, que é a gente se conectar, a gente escrever o que manda o coração, e fomos muito bem coordenados pelo Carlão, né, que é um editor de uma caminhada incrível. Eu falei, então estou em boas mãos, se ele passou o meu texto, tá... E assim, lendo aqui, eu te digo que nasceu tanto de coração, que eu quero fazer mais prefácios, daqui a pouco eu vou me preparar para escrever um livro também, viu? Isso! Eu acho que o livro teu vai ser top, hein? Acho que tem que pensar bem nisso mesmo. Deixa eu te perguntar, professor... Fala. Não, pode falar. Eu queria dizer para ti, eu queria fazer um pouco o meu papel de repórter aqui, né? Quando tu fala que nossas escolhas, o nosso legado. Vou botar aqui um pouquinho mais o livro do Márcio para as pessoas verem. Ele recém lançou, acabou de lançar, eu tive a honra de fazer o prefácio. E ele é um bom caminho, assim, para quem quer olhar um pouquinho para dentro e entender que a gente não é vítima do que sofreu lá na infância, no passado, na família, e que a gente pode fazer escolhas na vida. É quando a gente se torna responsável, sai do vitimismo e entende, ok, aconteceu aquilo comigo, o que eu faço com isso? Eu caio na desgraça ou eu dou a volta por cima? E aqui o Márcio relata, assim, 1 milhão de voltas por cima, viu? Que bacana. Então, primeiro vamos lá, qual foi o propósito de fazer o livro, né? Eu tinha realmente tenho histórias em que durante muito tempo da minha vida, como tu falou, eu tive aquela segunda infância, então, que foi dos 7 aos 14 ali, eu passei por muitas coisas, e uma delas, que está no livro, eu explico isso bem no livro, que foi um acidente grave com alguém da família, que deixou sequelas para mim, principalmente para as outras pessoas, para a família toda, onde foi realmente um ponto de inflexão, de ruptura, onde dali para frente muitas coisas mudaram. Eu levei muitos anos para entender muitas coisas depois daquele acidente. Eu levei muitos anos para amadurecer mesmo, para entender que aquilo ali fazia parte da minha história e que eu tinha que dar um significado diferente para aquilo. Eu não poderia ficar sofrendo eternamente aquele acidente, porque chegou um momento até em função de terapia, e tem muita conexão daquilo com que tu fala, da nossa criança interior, que a terapeuta ela falou assim para mim, assim, Márcio, tu não é mais aquela criança do acidente. Quando tu tinha 11 anos, tu não é mais. Tu tens que deixar ela lá, liberta essa criança e vive o Márcio agora, o adulto, o marido, o pai de família, o profissional. Então, assim, vive essa pessoa agora. E eu estava realmente, assim, preso naquela criança que não queria se libertar e que se culpava inconscientemente de algumas coisas, das quais viraram crenças. Então, eu não me achava merecedor, por exemplo, e eu relato isso no livro, eu não me achava merecedor de ser feliz, porque eu tinha feito um negócio que para mim era muito violento, assim, eu tinha feito, apesar de não ter sido uma coisa que foi de propósito, foi um acidente,
mas eu inconscientemente me culpava, e todos os momentos que eu tinha de extrema felicidade era meio que uma culpa, eu assim, mas como que eu posso ousar ser feliz, como eu posso ousar tá conseguindo, conquistando coisas na vida, né, se as coisas ao meu redor, família, tudo estava meio desestruturado. Então, assim, é como tu falou, eu acho que foi muito estudo. Primeiro, assim, eu precisei me conhecer mesmo profundamente, né? Eu precisei entender quem era o Márcio. Deu uma... Travou aí por acaso ou não? Que tu parece travado aqui para mim. Oi, Lene. Voltou? Vamos ver. Eu acho que... Vamos ver. Ah, aqui tá... A princípio parece que tá legal. Tá me ouvindo bem? Tu tá indo e voltando. Parece que o pessoal tá falando aqui que é tu que tá travado aí. Travado e mudo. Mas eu já botei travado e mudo. E agora? Agora acho que deu. Então segura aí. Deu? Tá me ouvindo bem? Agora sim. Tá. Qualquer coisa, eu já coloquei no meu 4G aqui, porque com chuva e trovoada no Morro da Cruz, tu já sabe como é que fica o sinal aqui de cima, né? Mas tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá? Tô te ouvindo bem. Aí o pessoal vai dando feedback aí se tá bom, se não. Agora eles estão botando aí que a Laine voltou. O campeão voltou. Mas aí tava falando lá sobre essa questão de tu te achares culpado e não merecedor de qualquer coisa boa que estivesse acontecendo em tua vida, em função de um acidente que aconteceu e que naquele momento tu também te sentisse culpado. Então quem é culpado não merece ser feliz, é mais ou menos isso. Isso, exatamente. Então, até eu entender, né? Até eu me entender como ser humano, me entender como pessoa, entender as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. Então, eu precisei mesmo ir para dentro de mim, assim, me compreender. E eu acho que isso, assim, como tu falou, assim, os estudos, eu comecei a ler bastante, eu comecei a querer entender mais isso tudo. E isso foi, acho que, expandindo a minha mente, foi me dando mais energia para eu entender as coisas. E daí veio assim, e daí a minha filha, aí eu tive uma filha, a minha filha estava ali com 6 anos, e eu assim, meu Deus, como é que eu vou começar, como é que eu vou contar essas coisas que aconteceram para ela? Né? Eu tinha esse... Eu sempre pensei nisso. Então, assim, não, eu vou escrever um livro. Então, a princípio, era para ela. Era para escrever para ela, para que ela soubesse das minhas histórias através do livro e que, de certa forma, fosse ali um documento, um manual, onde ela sempre pudesse recorrer quando ela tivesse algum momento, né, de que ela precisasse pensar, de maior reflexão, enfim, ela teria isso daí. E só que daí a coisa começou, acho que eu vi que e eu recebia muito feedback de pessoas assim, pô, mas a tua história é tão assim, ó, legal, né, no sentido de que tu tens uma história aí de superação, tu tens uma história de coisas, apesar de muitas coisas que tu tenha vivido, são coisas que muitas pessoas vivem, né, tem outras coisas que não, e mesmo assim, toda a história na qual a pessoa conseguiu olhar para ela e conseguiu dar um significado diferente, é legal, é bacana compartilhar. Eu pensei assim, tá, por que não, então, né? Por que não compartilhar isso daí? Né? Por que não tentar ajudar pessoas a verem os seus problemas de uma nova perspectiva, de uma outra maneira, né? Olharem para trás, ressignificarem a história, verem que tirarem o proveito disso, né? Tirarem sempre o proveito positivo daquilo, tentar enxergar naquilo algo que vai te deixar maior, te deixar melhor, e daí sim tu encaminhar a tua vida. Então, a partir do momento que eu entendi isso, né, que eu tinha que ser diferente nesse sentido, as coisas começaram a melhorar ainda mais. Eu comecei a dar um valor diferente, me aproximei, né, da minha família,
né, principalmente, então, me aproximei mais, porque eu tinha até então uma aproximação com eles, assim, muito superficial. Então, o negócio, ele aumentou, ele melhorou muito, né, o meu convívio com eles, e daí, aí tudo melhora. Tem alguns assuntos eu não conseguia simplesmente falar, alguns assuntos eu não conseguia falar, aquilo me dava uma dor tão grande que eu tinha pânico. Eu fiquei 30 anos amargurando alguns assuntos que eu não falava, né? Foram, porque o acidente que eu falo, e daí eu só não estou falando mais detalhes para não dar spoiler. Para não dar spoiler do livro ali e tal, mas assim, esse aconteceu no meu aniversário de 11 anos, então hoje eu tenho 42, então hoje agora faz 31 anos, mas eu fiquei 30 anos que eu não falava aquilo. Hoje eu consigo fazer uma palestra, quando ela é motivacional, trazer esse assunto para que as pessoas entendam que todo mundo tem história, que todo mundo precisa dar um significado diferente para as histórias que tem, e daí eu trago todos os ensinamentos que eu consegui visualizar, que eu consegui identificar a partir de de tudo isso que aconteceu. Márcio, e é muito importante a gente entender. Tá me ouvindo bem agora? Tá tranquilo para ti aí? Perfeito, tá perfeito. Qualquer coisa avisa, tá? É muito importante que a gente se dê conta de que a gente vive muito no piloto automático do que viveu em qualquer uma das infâncias, sobretudo a primeira, a segunda, mas a primeira é muito forte, porque se a gente não se dá conta disso, a gente vai no automático e a gente vai agindo de formas que o nosso consciente diria, não, isso não é legal, dá uma olhada nisso. Vou dar um exemplo para ti. Nós estamos assistindo uma série lá em casa e o meu marido chamado Versace, o estilista, né? Que é uma série que fala sobre o assassinato dele. Eu não estou dando spoiler, mas assim, logo de cara você vê que o assassino ele é uma pessoa completamente cruel. E no primeiro episódio eu falei pro meu marido, eu quero ver a infância desse cara. Aí ele disse, agora pra ti tudo é infância. Assim, não, sim, tudo é infância, porque daí quando você coloca o foco, você começa a ver mais do mesmo, né? E aí ontem, assim, no penúltimo episódio, apareceu a infância. E aí, quando terminou, meu marido falou assim, tu tem razão. A nossa infância, ela é muito determinante do que vai ser a nossa vida, de como nós vamos pensar a vida, de como nós vamos reagir à vida. Eu vou dar um exemplo bem meu, assim, tá? Quando eu era menor, né, os meus pais, eles brigavam bastante. E desde muito pequena, assim, ó, tudo que acontece na infância que a criança entende como verdade, não exatamente o que um adulto disse para ela, tá? É o que a gente observa da situação ao nosso redor, a gente vai interpretando como verdade. Vendo os meus pais brigarem, eu tive, assim, várias interpretações sobre casamento, por exemplo. Eu disse para mim mesma que casamento devia ser ruim, porque a gente briga. E o que acontece na tua fase quando tu vira um adulto? Porque tudo isso fica no teu inconsciente, não é inconsciente. Aí que na fase adulta, por mais que tu queira casar e ter filho, tem um medo inconsciente aqui dentro que te afasta de qualquer oportunidade que possa te juntar a alguém de verdade. Dá para entender? Porque no inconsciente não casa, porque vai doer. O teu consciente diz, não, quero casar, ter filhos, mas o inconsciente está batendo, não faz isso. Aí você tem que voltar na criança e trabalhar aquela criança que viu os pais brigando e dizer para aquela criança, olha, papai e mamãe não se deram bem, mas eles querem a tua felicidade, querem que você seja uma pessoa feliz. Bom, mas eu trouxe para mim essa ideia. E depois que meus pais brigavam e minha mãe vinha falar conosco, ela vinha irritada, então, via de regra, ela brigava comigo e com meu irmão. O que eu interpretei? Eu sou a culpada, né? Se meu pai e minha mãe estão brigando, eu sou a culpada? Aí tu diz, mas é o que a criança entende. A minha criança entendeu isso, a outra pode entender qualquer outra coisa. E, via de regra, eu poderia até querer multiplicar briga na minha casa, mas eu assimilei assim, isso eu não quero pra minha vida, desde pequena, entende? Eu não quero um relacionamento pra brigar, não, eu não me meto em briga, porque eu tive também a influência dos meus avós, a minha avó, com quem eu mais convivi na infância, ela é muito pacificadora, então eu vim pacificadora como essa avó, né? Então tudo tem uma interpretação que vem de lá. Daí quando eu cresço, Márcio, meus pais se separam, aos 15 anos eu me sinto culpada,
pelos dois terem se separados. E o que eu faço automaticamente? Bom, eu vou cuidar da parte que eu aprendi como sendo a mais frágil, que para mim seria o meu pai, o mais frágil, né? E aí abracei o meu pai como um filho. Pá, acabei com a vida do meu pai. Por quê? Tirei a dignidade do meu pai, ele adoeceu, perdeu a visão, tudo que tu imagina de ruim. Por que eu não deixei ele ser meu pai? Até que em muita terapia eu fui entender que em constelação eu precisava dar dignidade para o meu pai ser o meu pai e ele me mostrar que do jeito que ele era forte sim. Porque dentro de nós tem o pai e tem a mãe. Eu tenho que ter os dois equilibrados dentro de mim. Tem pessoas dentro de si que têm a mãe muito mais desenvolvida e o pai fraquinho, ou vice-versa. Daí você vê como é que ela reage ao mundo por esses dois parâmetros. Quando eu devolvi em constelação meu pai para minha avó, milagres aconteceram. Primeiro que eu voltei a ser filha, isso dá um alívio, porque filho quer colo, eu sou pequeno diante do meu pai e da minha mãe. Sabe? Independente de qualquer defeito que eles tenham, porque todos nós temos, eles são os meus amores, eu sou pequenininha, então eu quero colo do meu pai, mesmo que eles não saibam dar esse colo, entende? Quando eu dei, assim, a dignidade para o meu pai deu um salto, ele voltou a enxergar, ele voltou a trabalhar, ele casou de novo, então tudo de melhor aconteceu, e por coisas, tá vendo como é que nós somos um emaranhado? Na constelação a gente fala de emaranhados emocionais, ou mais ou menos por aí, né? Então a gente precisa dar uma parada e entender que tem coisa dentro de mim que eu vou ter que quebrar. Eu até dei um exemplo na palestra que eu dei semana passada. Nós estamos cuidando de um vazamento oculto lá em casa. Ou seja, depois de 4 anos eu descobri que eu estou pagando mais água do que eu deveria, tá? 2 pessoas pagando R$ 400 por mês, mas como a gente automatiza a vida, eu achei que isso era normal. Até que, porque essa conta quem cuida sou eu, meu marido cuida das outras, mas a água sou eu. E aí a gente descobriu que tem um vazamento oculto, só que não tem nada vazando. Então o que vai ter que acontecer? Tá tudo quebrado lá em casa, calçada quebrada, parede quebrada, e eu pensei, gente, a gente tem muito vazamento oculto, sabe? Eu preciso investigar o que está acontecendo e eu vou precisar quebrar às vezes. Aí você pode contar, né? Tem tantos terapeutas que trabalham legal, que vão te ajudar. A gente aqui trabalha com ferramentas que pode compartilhar com as pessoas que nos assistem, que pode ser o pontapé inicial para você acessar a sua criança, conversar com ela e fazer ela entender que agora quem cuida dela não é mais seu pai e sua mãe, é você. Você tem a responsabilidade. Enquanto você não se dá conta de que tem essa criança, você é vítima da pandemia, do governo, da mamãe, do papai, do vovô, do chefe, da mulher, de qualquer coisa. Quando você entende que existe essa criança, a responsabilidade passa para sua mão e tchau, tchau, mimimi. Aí vamos trabalhar como sendo responsáveis pela vida. Não tem culpa, tá? Porque assim, e também não tem culpa dos nossos pais, nem dos adultos de quando a gente era pequeno, porque eles também têm uma criança dentro deles, então eles nos dão o que eles podem, dentro de tudo que eles viveram, né? Cada vez eu me convenço mais sobre isso. Às vezes, assim, eu estou numa ligação com a minha mãe, eu vejo que ela responde raivosa a algumas coisas, e isso não ressoa legal em mim, daí eu digo, calma, lembra, tem uma criança que aos 8 anos tinha que cuidar de 8 irmãos e teve responsabilidade cedo. Minha avó, tadinha, tinha que trabalhar fora, não conseguia pegar todo mundo no colo, dar beijinho, dar abraço. Então, minha mãe não teve muito toque, ela não vai saber multiplicar para mim, mas eu como filha posso ensinar. Ensinar como? Compartilhando com muito carinho, sem ensinar, eles são os maiores, eu sou pequenininha, né? Mas eu posso induzir a minha mãe a conhecer coisas novas que ela não conhece, né? As minhas sobrinhas, por exemplo, trazem esse amor todo para fora, né? Que a minha mãe de repente não conseguiu em alguns momentos. Minha mãe é super amorosa, mas em algumas coisas ela era muito rígida, porque ela teve uma educação rígida, e a minha avó teve uma educação rígida, e a minha bisa também. Então todo mundo tem uma criança, né, Márcio? A gente tem que prestar atenção para essa criança, porque se não presta é vida jogada fora, com certeza. Eu acho que era bem isso que eu queria passar, era bem essa mensagem mesmo. E assim, quando muitas pessoas me perguntam, tá, mas por que a Laine para fazer o prefácio, né? Pois então... o que te deu na cabeça? Então, mas é por causa disso, é por causa também da tua história e da conexão com o que tu fazes com o que eu acredito. Então, assim, eu te conheci através, né, de uma palestra que tu foi dar na empresa onde eu trabalhava, daí a gente acabou ali tendo contato um do outro. Quando eu acabei o livro,
até a pessoa também, uma pessoa que estava me ajudando na correção, tal, uma professora também, uma jornalista, ela assim, agora tu precisa ter uma pessoa para fazer o teu prefácio. Né? Assim, ó, já que tu é do meio comercial, tu lida com bastante empresário, convida um empresário, deu assim, pô, mas empresário, eu assim, podia ser, mas ele teria que ter uma conexão com a história, teria que entender qual era a mensagem que eu queria passar com o livro, e a tua história, a forma como tu trata esses assuntos, até a tua própria, né, a tua própria vivência, o teu próprio estudo em todos esses, né, nesse âmbito, assim, não, é essa a pessoa. Aí quando eu fui convidar, nossa, de cara, só para vocês entenderem, de cara eu só mandei uma mensagem assim, claro, meu querido, eu aceito, que honra. Eu não imaginei que ia ser assim tão fácil, assim, eu imaginei... Mas que tu viesse com um passaporte bom também, que é a Manuela, que é minha prima, né? Olha, a Manuela, lembra? Eu falei, claro, não, tô brincando, mas depois essa música, eu acho que ela deve estar por aqui, deixa eu fazer uma moral com a Manuela, entendeu? Não, eu adoro, eu falei essa semana ainda, eu passei para ela que a gente ia fazer uma live dela assim, não, a Lene é demais, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, eu adoro a família Vargas, eu adoro. Daí, que a mãe dela é um amor, a irmã, todo mundo ali são muito gente boa. Então, mas ela não sei se ela tá aí, deve estar por aí mesmo. Mas é bem legal. Então, assim, ó, foi exatamente isso, entendeu? Eu queria passar essa questão de poder ajudar outras pessoas para que elas lessem, assim, não é um intuito de querer curar ninguém, não é um intuito de... Até porque eu acho que eu estou muito longe disso. Mas se a pessoa conseguir ler, ela conseguir se identificar em algum momento ali com aquelas histórias, conseguir realmente perceber que é possível tu trilhar um caminho diferente, desde que tu dê um significado diferente para aquela história que tu viveu, desde que tu perdoe as pessoas que talvez ao teu redor não tenham sido, na tua concepção, tão perfeitas quanto tu gostaria que elas fossem, né? Porque como tu falou, cada um também tem a sua história. Cada um também carrega consigo, assim, né, esse material genético que ele já trouxe de vidas anteriores, dos antepassados, e mais aquilo que ele viveu. Então, eu comecei a ser melhor compreendido, como eu falei, pela minha família, depois do livro. O meu irmão leu, por exemplo, e viu assim, ó, cara, agora eu entendo alguns comportamentos que antes eu não entendia. Porque ele percebeu que realmente, assim, numa fase da minha vida, eu me afastei, né, talvez eu não queria muito contato, porque eu estava sofrendo da minha forma, isoladamente, né, me achava forte, e aí que está o problema, eu falo muito isso, procure ajuda profissional, né, não espere, não, porque assim, eu esperei muito tempo para ir atrás de alguém que pudesse realmente me ajudar. Não foi um processo fácil, como eu tinha muitas coisas que tinham acontecido. Foi uso de drogas na família, foi um pai alcoólatra, foi esse acidente, e foram todas as coisas que tudo isso traz, né? Até mesmo para a terapia foi difícil procurar, né, qual é o estopim, e talvez não tivesse um especificamente, é a soma de tudo, né, o significado que eu dava para cada uma dessas coisas. Então eu precisar entender isso, precisar ver que eu estava deixando uma história legal, estava construindo uma história, como tu falou, eu vivi durante 15 anos da minha vida, entre os meus 12, 13 anos, até eu quase sair de casa, brigas constantes dentro de casa, brigas constantes. Era o meu pai chegando em casa todo dia bêbado, e todo dia tinha briga. Nós éramos os vizinhos, que eram os vizinhos que todo mundo falava mal. Por quê? Porque era uma gritaria todo dia em casa. Então, tu imagina uma pessoa se formando, né, se formando assim, psicologicamente, se formando socialmente, vivendo isso diariamente, durante anos, acumulando isso. Então, claro, eu tive as minhas sequelas, eu tive tudo. Aí, depois de muito tempo, eu fui entender
eu tinha muitas manias que me deixavam mal, que me deixavam apreensivo, que me deixavam infeliz. Só que eu sempre me achei muito forte. Eu sempre achei que eu era aquele cara o quê? Aquele cara que, eu consegui superar isso tudo sozinho, né? Então, apesar de ter droga, álcool na minha casa, briga, eu conquistei, eu consegui me graduar, eu consegui um bom emprego. Então, eu me achava forte, mas eu não era. E quando eu entendi que eu não era forte, que eu precisava de outras pessoas, quando eu vi que eu não podia ser que eu não estava sozinho nesse mundo e que eu precisava de ajuda, as coisas começaram realmente a melhorar. Ô, Márcio, mas espera aí, tem duas coisas que tu falaste aí que eu vou contestar um pouco. Primeiro, tu falaste que a intenção do livro não é curar ninguém. Talvez a intenção não seja curar ninguém, mas às vezes pode ter alguém passando por aqui que te ouve, tem uma inspiração, e isso já é uma abertura de caminho de cura, né? E outra coisa é quando tu falasse, né, eu descobri que eu era fraco. Não! Quando tu resolve que tu precisa de ajuda, aí é que você é forte. O fraco é enquanto você acha que não precisa de ajuda. Entendeu? Aí é que você descobre assim, ok, eu sou tão forte que eu reconheço que eu preciso de alguém. Aliás, deixa eu te pedir um favor. Eu vou sair aqui bem rapidinho, só para mudar o sistema, mas eu já volto a te solicitar de novo. Enquanto isso, mostra a capa do teu livro pro pessoal, que eu já estou voltando aqui. Porque tá dando uma variação para mim aqui. Já volto, tá? Me aceita de novo aí, hein? Tô voltando, só um pouquinho. Só um minutinho. Aceita. Tá bom, beleza. Bom, pessoal, aí, ó. Esse é o livro, tá? Tá aqui, ó. Suas escolhas, seu legado. Tem pessoas me perguntando aqui como é que faz para adquirir. No meu no meu Instagram, @MárcioA.Klein. Klein se escreve com E, então é Klein, Márcio A. Klein. Lá tem um link na bio. Você entrar lá no link, tem lá livros, e o título do livro, entra lá que dá para ir direto comprar. Quem é daqui, eu estou falando de São José, Santa Catarina, quem é daqui, e talvez não quer pagar o frete ali, talvez seja próximo, pode entrar em contato direto comigo também. Entra em contato direto comigo, que daí a gente dá um jeito ali de enviar. Já tem gente falando aqui que comprou no Mercado Livre, tá lá, né, esse acesso pelo link da bio aí do meu Instagram, entra direto no Mercado Livre e compra lá. Semana passada enviei aí para vários lugares. O livro, então, como eu falei que o prefácio é da nossa Laine Valdas, ela tá dizendo ali que chegou, deixa eu dar... Cheguei, diz ela. Vou aceitar ela ali de novo. Só tem que aparecer aqui. Vou ver. Legal, obrigado pela participação de vocês ali. Onde tá tudo, Laine? Daqui a pouco ela me chama aqui. Então, ó, tem gente que é aqui aqui, quem é aqui próximo, aí é mais tranquilo, tá? Quem é aqui próximo é mais tranquilo, dá pra gente enviar ali. Agora, beleza, vou aceitar ela aqui de novo. Daqui a pouco ela já tá entrando ali, pra gente continuar. Pronto, voltei. Voltou. Mas, ó, legal, ele acho que legal. Pronto, de volta, obrigada, viu? É que deu uma... Não, acontece que como tu tá sem fone, vai dar esse delay entre nós aqui, tá? Vou falar, tu vai esperar, vou falar de novo. Mas, assim, eu vi, tava falando ali do teu livro, e tô tão feliz com quantas pessoas aqui que já têm acesso a isso, né? Sabe, assim, que eu tenho um livro muito especial que transformou a minha vida. Eu só não trouxe hoje porque eu tô no trabalho agora. O título do livro do Márcio tá aqui. As pessoas estão pedindo, ó, Suas Escolhas, Seu Legado, tá? Só para quem está perguntando por aqui. Olha, a galera do Colégio Nossa Senhora de Fátima, eu junto, né? Estudou lá também. Oh, meu Deus do céu, minha vida na infância foi no colégio, né? Eu era agarrada em todas as freiras do colégio, assim, futebol clube. Por quê? Eu vou até explicar.
Chamava de coleginho também? Coleginho também, é porque assim, o Colégio Nossa Senhora de Fátima, ele tem um papel muito fundamental na minha vida, por isso que escola é tão importante na vida de uma criança, né? Primeiro, né, quando a gente nasce, só para a gente reforçar isso, a gente pequenininho olha para o nosso lado emocional. Então, a gente está com o cérebro em ondas chamadas ondas teta, até mais ou menos uns 7 anos. O que é a onda teta? É quando tu assimila tudo que vem como sendo verdade e para ti. Por isso que você personaliza tudo o que vai enxergando. Então, se você enxerga uma mãe que é autoconfiante, que é para frente, que é alegre, você assimila esse comportamento como ideal. Mas se ao mesmo tempo essa mãe é fofoqueira, ela é vítima, ela é coitada, você vai assimilar isso como verdade, você copia isso do teu pai, você copia isso dos teus mestres, teus professores. Então, sobretudo nessa fase ali da primeira infância, é muito importante saber escolher os professores, porque hoje, em função do que os pais têm que trabalhar, as crianças ficam demais com outros adultos que não são da família, mas são esses adultos que elas vão espelhar, por isso que tem que ter. E o Colégio Nossa Senhora de Fátima foi muito importante na minha vida, porque eu tive uma infância de bulimia, quem acompanha a minha história sabe, né? Então eu cresci me achando muito rejeitada, e as irmãs me acolheram demais, elas me davam colo demais, eu tinha muita segurança junto com elas, e ali eu comecei a criar muitas estratégias, né, para me sentir incluída. Se eu não era incluída porque eu era mais bonita, porque sempre fui chamada da mais feia da escola, ou melhor, eu me sentia a mais feia porque eu ouvi isso desde criança, né, eu comecei no Colégio Nossa Senhora de Fátima a me sobressair demais com notas. E aí eu comecei a ver que as pessoas chegavam perto de mim porque eu era uma boa aluna. Por quê? Os professores me elogiavam, eu que escrevia no quadro, eu que distribuía as provas, eu que era grudada nas freiras, e são minhas amadas para sempre, assim. E quando tinha prova, todas as crianças e colegas me tinham por perto, porque eu tinha o caderno mais elaborado, mais organizado, eu dava aulinha antes de começar as provas. Então ali a minha criança, que se sentia rejeitada pela forma física, encontrou uma forma de se sentir incluída. Bom, por um lado é legal, porque eu tirava notas boas, que me trouxe até aqui, me fez uma pessoa estudiosa, porque tudo tem um lado bom e um lado não tão bom. Então, um lado bom é esse, que eu cresci uma pessoa muito estudiosa. Mas o lado não tão bom é que eu cresci sendo uma pessoa que não aceita 9,9 em nada na vida. Entende? Então, eu cheguei na RBS TV sendo editora-chefe do Bom Dia Santa Catarina. Imagina um líder que não aceita 9,9. Ele não perdoa errar e não perdoa ninguém da equipe errando. E aí eu acabei, por uma questão inconsciente, achando assim, não vai fazer que nem eu, deixa que eu faço. Então eu comecei a deixar todo mundo de folga, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. E aí? Né? E aí eu tive que entender o quanto eu estava me exigindo. Então, outra coisa que eu desenvolvi como criança, e também eu lembro muito disso no Colégio Nossa Senhora de Fátima, como eu não era incluída pela minha forma física, a criança encontra estratégia, tá? Uma estratégia pode ser se juntar com a turma do fundão, para se sentir aceito, entendeu? Pode ser fazer até o que vai de encontro aos preceitos que você aprende dentro de casa, porque daí na escola você vai ser aceito, vai ser incluído. Mas eu comecei a ser incluída porque eu era mais boazinha. Tudo que as pessoas queriam eu fazia. Tudo. Qual é o lado bom disso? Que eu sou uma pessoa boa. O outro lado ruim é que daí você diz sim para tudo, né? Como, por exemplo, eu até, assim, eu vou te contar que essa pandemia fez com que eu entrasse em mim de uma vez, e várias coisas eu curei, já coloquei lá para antes, eu não quero mais para minha vida, tá? Eu comecei a pandemia descobrindo a lives e a palestra por internet, comecei a dar aula por aqui também, apresentar evento, então um mundo novo. Só que daí eu comecei a aceitar todos os convites. Eu fiquei Laine Live Valgas, porque eu não tinha mais tempo para nada, né? Porque assim, meu Deus, se eu disser não para alguém, primeiro eu vou estar prejudicando, e lá dentro a criança dizendo, ele não vai mais gostar de você. E aí eu virei empresária, eu sou empresária, eu tenho uma empresa, eu tenho produto.
E aí eu vou sentar com alguém para ver qual é o valor de uma palestra, de um workshop. Lá no começo eu dizia assim, ai, deixa que eu faço por um pão de trigo, deixa que eu faço por qualquer coisa, porque tinha uma criança lá dentro dizendo assim, olha, se você colocar preço, a pessoa não vai te querer. Então, mais uma vez, não dá, entendeu? E aí você vê que o negócio não anda, porque o líder da empresa não confia, não se dá valor. Então eu tive que agora quebrar um monte de calçada, de parede, para entender, ok, eu só atraio para minha vida agora quem me dê valor, porque eu aprendi a me dar valor. Isso quer dizer que eu sou mais do que Márcio, né? Não. Hoje também descobri que eu não quero saber da vida dos outros, só se eu puder ajudar. Ou só uma coisa muito legal para eu poder celebrar. Mas eu quero saber da minha vida. Então, se eu quero ser melhor do que alguém, é melhor do que eu, entende? E se algum dia eu não consigo dar mais um passinho dentro da minha vida, ok, eu dou 3 passinhos para trás, eu tomo um fôlego e vou adiante, mas tudo com calma, tudo com respeito. Você falou aí sobre raiva, você falou sobre perdão, e trabalhar a criança interior envolve muito isso, Márcia. A pessoa que mudou a minha vida através de um livro singelo, ela nem me conhece, mas ela mudou a minha vida, é a Louise Hay, né? A Louise Hay é uma pensadora norte-americana e eu estava tentando me questionar por que eu gosto tão pouco de mim, por que eu me valorizo tão pouco, por que eu estou tão insegura, isso 30 anos atrás. E aí, quando eu tive bulimia, anorexia, e eu quase morri em função disso, né? Eu queria tanto caber no quadrado dos outros, ser aceita por ter um corpo bonito, que aí eu quase tirei a minha vida em função disso. E o livro da Louise Hay me chamou a atenção porque ele fala assim, ó, aprenda a gostar de si mesmo. É o título do livro. Eu fui, não é pela autora, eu fui pelo título. E aí, quando eu vi, fui conhecer a Luísa teve uma infância. Meu amigo, se a gente acha que todo mundo tem um percalço, todo mundo, sabe? E a nossa dor é a maior. Só que a Luísa, ela foi estuprada pelo padrasto durante um monte de tempo. Depois ela foi estuprada pelo vizinho. Depois ela teve que sair de casa aos 16 anos, teve que se virar sozinha. Um monte de coisa que tu imagina que aconteceu de ruim com essa pessoa. E ela teve câncer aonde? Na vagina. Porque é comprovado que muitos casos de câncer são emoções não trabalhadas ou reprimidas. E aí ela viu nisso, como ela era uma estudiosa de Harvard nesse sentido, ela foi se dar a oportunidade, em vez de chorar porque ela estava doente, ela falou assim, que bom, a vida está me dando a oportunidade de eu mesma mostrar para o mundo que o que eu penso é real. E aí ela foi trabalhar pensamento, dizendo o quanto o pensamento cria a realidade, o quanto o pensamento cria a nossa doença, ou cria a nossa saúde. E junto, ela foi trabalhar 3 pilares. Criança interior, perdão e raiva. Porque não dá para abafar um sentimento que te aconteceu. Tipo assim, o que é perdoar? Perdoar não é dizer, não, tudo bem. Tá tudo certo, não tá tudo certo. Eu não gostei do que você fez, não foi legal, mas eu compreendo. E a partir de hoje eu desconecto desse sentimento. Perdoar é desconectar do sentimento. Eu vou convidar a nossa plateia, por exemplo, dar uma olhadinha lá no passado, algum relacionamento que te fez sofrer. Quer dizer, ninguém faz nada com a gente que a gente não permita, tá? Então, que a gente permitiu sofrer. Mas olha atrás. Se você encontrar essa pessoa hoje, te dá um quenturão, te dá um nervoso, te dá um mal-estar, então você não perdoou. Perdoar eu olho para essa pessoa e eu entendo que ela passou na minha vida para somar, que ela me trouxe até aqui e eu desconectei, porque se tem algum sentimento dói aqui é porque não tem perdão, isso é perdoar. E a Luísa foi trabalhar lindamente a infância, essa criança, ela tem várias técnicas, se você colocar no YouTube ou no Google, enfim, você colocar técnicas da Louise Hay para acessar a criança interior, né? Assim, são muitas coisas legais que eu estou aplicando na minha vida e que está assim, dando muito resultado. Eu digo, é o pontapé inicial para esse acesso. Um profissional, se o seu caso é mais radical um negócio, a saída é procurar um profissional. Sempre é. O que eu estou dizendo aqui é para você se interessar, para você
como funciona e quando ela pode te ajudar nesse caminho. Ah, Laine, mas eu não tenho dinheiro. Isso é o teu cérebro conversando, porque tem muita gente que está oferecendo muita coisa boa, até online, até de graça, quando a gente se abre para o processo, dizendo assim, ok, eu estou passando por isso, eu não sei como eu saio, e eu já agradeço a esse universo, a Deus e a gratidão, né, por estar me ajudando. E aparecem pessoas, caminhos, links, lives, qualquer coisa que te faz acordar para uma coisa que está te fazendo correr tanto para trás. E a Luíse venceu um câncer terminal, Márcio, trabalhando criança interior, trabalhando perdão e trabalhando raiva de todos os adultos que fizeram ela sofrer, porque sim, a gente, quando criança, a gente queria o colo da mãe e do pai, dependendo de cada situação a gente não teve. Hoje a gente sabe, eu sei, que não teve culpa. E quando eu trabalhei isso, meu Deus, se eu já amava meus pais, eu passei a admirar ainda mais, sabe? Porque eles aliviaram muita coisa para mim, sabe? Muita coisa que os meus pais passaram, eles assim, eles aguentaram a dor para que eu e o meu irmão não sofressem. Mas não tem como não sobrar um pouquinho de dor nesse processo, entende? Eu me emociono quando eu falo, porque assim, por muito tempo a gente culpa nosso pai, nossa mãe, quem nos cuidou, e aí a gente fica sendo vítima. Eu queria tanto teu colo, pai, teu colo, mãe, eles deram o colo que eles puderam, mesmo quem sofreu violência de pai, sofreu violência de mãe. Eu já recebi vários casos assim, mas a gente precisa trabalhar o entendimento dessa criança, a raiva que essa criança teve disso. E eu sugiro para vocês, assistam o filme Versace. Ele é um belo de um exemplo sobre o quanto nós somos resultados da criança interior. Quando eu descobri isso, eu passei, os meus relacionamentos com todo mundo melhorou. Sobretudo com quem eu não conheço, porque a gente recebe na TV muita demanda, né? Muitas pessoas que entendem assim, poxa, a única saída que eu tenho é procurar um meio de comunicação para resolver o meu problema, né? Então as pessoas procuram a gente como quem diz assim, você tem que resolver. E aí eu começo a entender, aí eu começo a pensar, bom, por trás desse adulto tem uma criança, por trás dessa dor tem uma história, daí eu alivio, aí eu entro na compreensão. Aí eu entendo que eu sou solidária e que eu não sou responsável por curar o mundo, mas eu tenho a minha solidariedade no que eu posso contribuir, né? E eu acho que nesse sentido o teu livro vem demais resgatar isso, porque é a tua realidade, é você abrindo a tua vida de uma maneira muito corajosa, né? Dando coragem para as pessoas que têm acesso a essa leitura a dizer, ok, eu acolho a minha história. Eu acolho, porque quando a gente começa a brigar com a história é que a gente tem um problema. O pessoal está perguntando aqui, Louise Hay, ela sim é autora do livro Ame-se, Cure Sua Vida, Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, Cure o Seu Corpo, Louise Hay, tá? Ela é fantástica. E tem um documentário chamado Real, H-E-A-L, que fala sobre essa questão do pensamento, da atração, que foi feita pelos maiores pensadores do mundo, em homenagem a Louise Hay, que foi a grande mestra desse processo todo. Mas eu voltando aqui dizendo que esse teu livro aqui pode ajudar muita gente a acolher sua história. E o primeiro passo é a gente acolher, viu, Márcio? Que bacana, assim, que bacana tu ouvir tu falar tudo isso. Por isso que eu digo que tem muita conexão, né? Tem muita conexão naquilo que tu pensa com aquilo que eu penso, aquilo que eu escrevi. Realmente a intenção sempre foi essa. A intenção foi dar uma perspectiva para as pessoas de que toda a história, aí que vem a questão do título, né? Que as suas escolhas são o seu legado. Então, histórias todo mundo tem, todo mundo sempre vai ter, umas piores, outras melhores, enfim. Agora, a forma como tu vai encarar ela, as coisas que tu vai escolher em função daquilo que tu viveu, é que vão te trilhar o caminho que tu vai colher os frutos lá no futuro. Então, né? Então, tudo que tu tá fazendo hoje, tudo que tu tá plantando hoje, obviamente, tu vai colher lá na frente. Eu falo de outras coisas também que foram muito importantes nessa minha trajetória. Eu estava falando de procurar ajuda no momento em que eu vi que eu precisava de ajuda profissional.
Porque tu pode ter amigos, tu pode ter conselheiros do teu lado, mas chega um momento em que a dor ela é tão assim, ela é tão profunda que tu precisa realmente de pessoas com mais especialidade para realmente te levar no caminho onde tu precisa chegar. E daí eu recorri a isso, e aonde foi que me ajudou. Mas outra coisa também que eu aconselho sempre às pessoas, assim, ó, tenham pessoas especiais nas suas vidas, pessoas que realmente tu pode contar, pessoas que vão te ajudar, pessoas que querem o teu bem, assim, sem nada em troca. Então, assim, uma dessas pessoas que iluminou a minha vida foi a minha esposa. Ela, por exemplo, ela nessa minha trajetória desse acidente que eu tive, que foi com o meu primo, né? Os protagonistas aí do acidente são eu e meu primo. Então, eu como eu disse aqui, eu até conversava com ele, mas não era algo tão íntimo assim. A gente tinha, né, um certo distanciamento que foi imposto, talvez até por mim. E ela muitas vezes ela chegava assim, ó, tu precisa conversar com ele. Se tu acha que tem que pedir perdão, vai lá e pede perdão para ele, conversa com ele, te abre, entendeu? Assim, tu precisa dessa conversa. Eu tinha medo porque a gente tem medo do que a gente não conhece, a gente tem medo de fazer algo diferente, porque a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de não ser compreendido. Então a gente acaba fazendo sempre as mesmas coisas, mantendo os mesmos hábitos em função do medo, em função de não querer ousar. E daí não foi fácil para mim, e isso tudo mudou, né? Foi aquela pessoa que sempre confiou em mim, e quando alguém confia em ti, quando alguém diz que tu pode fazer alguma coisa, tu quer fazer o quê? Tu quer provar que ela tá certa. Então tu vai lá e se ela diz que tu pode fazer tal coisa, assim, não, então tá, então tu vai lá e quer provar que ela tá certa, então tu vai lá e tenta fazer mesmo. Então tiveram muitas pessoas que me ajudaram nesse processo. Inclusive até, por exemplo, no colégio, você falou Nossa Senhora de Fátima, teve um episódio lá também de um professor que me ajudou, né, que ele, enfim, acho que era uma formatura lá do primeiro grau, e eu não ia participar, porque eu não tinha pago, a gente não tinha dinheiro, eu não tinha pago lá a celebração, que era receber um canudo e tal, ele pagou. Ele fez isso de forma assim, ó, anônima, né? Eu pude participar disso, então, em função dele. Então, tu vê quanta generosidade. Então, toda essa generosidade, todo esse amor, ele replica, né? Então, quando tu recebe isso, tu meio que se sente assim, eu preciso fazer isso com alguém também. Eu quero que as pessoas sintam o que eu senti naquele momento, né? Deixa eu te contar. Essa gratidão. Você está falando de rede, né? Olha, 2 da tarde, e eu estou vendo pessoas aqui que fazem parte da minha vida de uma maneira muito especial. Todas são especiais, mas eu vi correndo aqui, né? A Elaine Almeida, que é minha amigona, a Cláudia, que é da minha infância, que sabe de tudo que eu estou falando e mais um pouco, a Nara Schultz, a Emília, a Ana Paula. Só para dizer algumas pessoas o quanto esse universo é lindo, né? Eu tenho certeza que nós dois estamos aqui em sintonia com todas essas pessoas fantásticas que estão aqui conosco da mesma forma, só para a gente reforçar um pouquinho dentro da gente que ok, né, tudo bem a gente errar, tudo bem a gente ter medo, mas nós temos saída. Então, ter uma rede de apoio é fundamental, e essas pessoas que eu falei, a Nick também, né, que fazem parte de uma rede fundamental de apoio, cada uma. E aí, quando você começa a enxergar beleza nessas pessoas, porque você está enxergando beleza em si, sabe, Márcio? É um caminho de ida e de volta. Se você enxergou alguém que te ajuda, é porque alguém dentro de ti está dando espaço para esse apoio, porque às vezes a gente está cercado de gente fantástica e a gente não enxerga porque a gente não viu isso na gente. Eu não dou o que eu não tenho. Então eu não vejo beleza lá fora se eu não vejo beleza em mim, sabe? Eu não sei ter empatia lá fora se eu não me pego no colo. Eu não posso oferecer o que eu não aprendi a ter, o que eu não descobri dentro de mim. E aqui vai uma dica de mais um filme que pode ajudar nesse processo nosso, que chama-se 2 Vidas. É um filme da Disney que mostra direitinho o quanto a gente precisa quebrar essa questão e achar o vazamento oculto. Alguém perguntou aqui se pode utilizar. Pode utilizar, sim. Conhecimento é para multiplicar, é muito bom isso. E o filme 2 Vidas, além do
Versace, eles mostram o quanto muita gente que está ao nosso redor e que de repente está fazendo mal para a gente é porque teve alguma coisa muito, muito, muito complicada na infância também. Então são frutos, né? Você falou de coisas que a gente planta, a gente está colhendo o que a gente foi na infância, né? Mas cabe a gente, então, arrancar essa raiz que não está fazendo bem, botar uma terra nova, fazer uma mistura, adubar, plantar de novo e cuidar da nossa melhor forma. É o que a gente pode fazer, é se cuidar. E aí, quando a gente cuida da gente, Márcio, todo mundo ao redor. Eu tenho certeza o quanto a vida da tua esposa ficou melhor depois que tu fosse cuidar de ti. A vida da tua filha ficou melhor quando você foi cuidar de você. E a vida ao teu redor ficou melhor. Quanta gente linda já passou por aqui dizendo que gosta de ti. Quantas pessoas passaram por aqui dizendo que te admiram. E no livro eu vi uma pessoa que até então achava que isso não podia acontecer. Que ela não podia... Ou eu tô mentindo? Não menti, porque eu não, livro, né? É isso aí. Não, é isso aí, tá perfeito. Não, é bem isso, é bem isso. Eu acho que assim, ó, é aquilo que eu falei, eu acho que no momento que eu comecei a entender isso, tudo realmente melhorou, né? O momento em que eu comecei a ceder, não dá, como tu falou, não dar o perdão, a ceder mesmo de fato, de direito, assim, né? Entender, não ter mais mágoas com aqueles que passaram e talvez não deixaram, né? Algumas marcas tão positivas, assim, mas entender que aquilo que a gente falou, era a história dela, era o momento dela, né? Ela fez o melhor que ela podia ter feito, né? Por mim, e saber agradecer, saber ter gratidão por esses momentos, por essas histórias, e assim, ó, e todo esse aprendizado, todas essas pessoas que realmente estiveram do meu lado, está sendo muito legal, é um outro momento mesmo. Teve um momento em que eu percebi que, assim, que a felicidade, né, que a gente está sempre em busca da felicidade, a gente está sempre em busca de ser feliz, mas a gente sempre pensa que a gente precisa ter alguma coisa para ser feliz. Então daí isso nunca chega, essa felicidade nunca chega, porque eu preciso de uma casa enorme para ser feliz, eu preciso de um carro para ser feliz, eu preciso de ser um diretor da empresa para ser feliz. Isso ou demora ou nunca chega, e quando chega, tu já impõe outro limite para a tua felicidade e tu tá sempre sendo infeliz correndo atrás da felicidade. Então, quando eu percebi que eu era feliz com o que eu tinha, quando eu comecei a dar valor para pequenos momentos, assim, eu adoro eu e minha filha, a gente tem uma conexão muito grande, a gente se dá muito bem. Então, quando a gente tava tomando café, sabe, e daí naquele momento era mágico, assim, ó, e às vezes eu parava e pensava assim, ó, cara, isso aqui é excelente, isso aqui é mágico, assim, eu tô com a minha filha, eu amo, nós estamos tomando um café gostoso num lugar legal, e aquilo me dava uma paz de espírito. Eu comecei a entender, e isso tu só consegue adquirir a partir do momento que tu te doa para estudar, tu te doa para ler, e tu lê aquilo e tu internaliza mesmo, e tu vê que aquilo é verdade, tu leva para tua vida. Quando tu expande a tua consciência e tu queres aprender, aí as coisas realmente melhoram, tu dá mais valor para as pequenas coisas, né? Tu dá mais valor para isso, e daí fica muito mais fácil. Porque é como, né, aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele diz, né, que fala sobre a psicologia positiva, né? Então, seja feliz para ter sucesso. Então, aí eu comecei a trazer isso muito para minha vida, né? Tô levando muito a sério isso para minha vida e tá dando muito certo. Eu chamei, era 2 horas, já vai dar quase 3, acho que daqui a pouco encerra aqui. Sim. Antes que encerre, eu preciso agradecer tanto a ti quanto essas pessoas fantásticas, né? Tem uma super dose linda de carinho passando por essa conversa aqui. E eu espero que a gente um dia consiga se encontrar ao vivo, né, numa reunião assim, para a gente olhar todo mundo nos olhos e agradecer o quanto pode, mas enquanto isso não acontece, que a gente consiga transmitir por aqui, né, por esse momento que a gente parou para dar uma respirada, que ele tenha servido aí para a gente começar melhor a nossa semana, para a gente olhar a nossa vida com muito mais carinho, né? Ninguém nasceu mal, né? A gente acabou se tornando por algum motivo, ninguém nasceu para
para ser infeliz, não nasceu. A gente que aprendeu coisa errada lá na infância, mas está nas nossas mãos agora a gente virar esse jogo. E se vale a minha dica, esse livro pode te ajudar bastante, tá? Márcio, obrigada pelo carinho de coração. Deus abençoe esse propósito bacana. E obrigada a essas pessoas fantásticas que doaram do seu tempo para estar aqui com a gente agora à tarde. Nossa, muito obrigado mesmo a todo mundo. Obrigado a você, Elaine, um amor, uma querida. Tá? Eu vou ser eternamente grato aí pela tua gentileza, pela tua espontaneidade, pelo teu tempo, né? Pelo amor de pessoa que tu é. Muito, muito obrigado. Eu espero mesmo poder impactar e poder ajudar muita gente. Esse é o meu propósito, né? E com a tua ajuda, eu acho que daí fica muito mais fácil ainda chegar nisso. Agora, é importante, né? Tem muita gente bacana escrevendo livro, mas aqui está um autor catarinense, então valorizar brasileiro, catarinense. Pá, muito parabéns. Tá? Quando eu crescer, eu quero ser assim que nem você. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado, meu anjo. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.